Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 3. Quero localizar com você o versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, verso de número 13. Nós estamos conversando neste mês de novembro sobre esse tema, ouse ser diferente. Estamos usando a carta de Tiago para basear essas nossas conversas e entendendo que Tiago faz um convite para a gente ser diferente em várias áreas da nossa vida. Semana passada nós começamos o capítulo 3 e como o capítulo 3 é duro, e se você veio assim achando que hoje ia ser um pouco mais leve, eu acho que também está na mesma pegada do Tiago. Tiago, ele vai com tudo. Eu quero ler com você a partir do verso número 13. Tiago 3, a partir do verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. Depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Hoje converso com você sobre esse tema, ouse ser diferente, vivendo com a sabedoria do alto. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Pai querido, nós abrimos a tua palavra mais uma vez com muito temor e tremor e na expectativa de que teu Espírito Santo nos visite, a nós que estamos aqui no templo, as pessoas que estão acompanhando essa transmissão online nas nossas plataformas digitais e aquelas que terão acesso a esta mensagem durante a semana. Senhor, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. E como eu pedi hoje cedo, eu peço à noite também, protege esse texto de qualquer ideia que seja minha e que não pertença a esse texto. Porque o que nós desejamos, ó Pai, é entender o que o Tiago escreveu para aquele público-alvo no ano de 45 depois de Cristo. E como é que esse texto se aplica na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, no século XX, em plena pandemia. Cuida da gente, nos abençoe nesse tempo de reflexão. Necessitados nós oramos e pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O Tiago, ele está escrevendo para um público-alvo que é composto por judeus cristãos que haviam se convertido no Pentecoste e por causa da perseguição depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 8, verso 1, esse povo ele precisa sair de Jerusalém porque senão eles vão morrer. Aí eles saem de Jerusalém, saem da Palestina e eles se espalham por muitos países do mundo então existente. O Tiago, ele é um pastor, ele é o irmão de Jesus de Nazaré, e ele resolve escrever para orientar as suas ovelhas a como proceder na vida. E ele escreve a partir do versículo 13, para ensinar os seus irmãos, as suas ovelhas, que eles precisariam ter sabedoria. E sabedoria é um assunto muito importante. Quando nós pensamos no que é sabedoria para nós hoje, a definição de sabedoria que você encontra no Google, no dicionário, é que sabedoria é ter conhecimento, é ter erudição em uma determinada área de saber, ou em áreas de saberes distintos. Quanto mais erudição, conhecimento você tiver, mais sábio você será. Mas o que o Tiago, quando ele escreve esse texto, ele começa a complicar a nossa cabeça, é porque na perspectiva de Tiago, a sabedoria não tem a ver com conhecimento. Porque você pode ter muito conhecimento e ser tolo.
Porque você pode ter muita erudição em muitas áreas da sua vida, mas não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe se relacionar com Deus e não sabe se relacionar consigo mesmo. E aí Tiago descortina para nós uma definição de sabedoria que está presente nas Escrituras. Tiago ensina que sabedoria tem a ver com a maneira que a gente olha para a vida, com a maneira que a gente olha para o outro. E sabedoria é olhar para a vida, é olhar para o outro, é olhar para nós mesmos com as lentes de Deus. Uma pessoa que é sábia do ponto de vista da Bíblia é alguém que encara a vida sob a ótica de Deus, com o olhar de Deus. É alguém que faz uma pergunta: em meus passos, o que Jesus faria? E imita aquilo que Jesus faria no nosso lugar. Essa é uma pessoa sábia. E aí o Tiago vai complicando a cabeça do seu público-alvo, quando ele chega no versículo 14, 13, 14, 15, e ele faz uma distinção. Ele diz que existem 2 tipos de sabedoria no mundo. E ele diz que uma dessas sabedorias, ela é da terra. E uma outra vem do alto. E eu quero explicar isso usando o slide 2, que o Will vai passar agora. Olha, gente. 2 tipos de sabedoria. Uma da terra e outra do alto. Aí o Tiago vai fazer um contraste para a gente entender o que é uma e o que é outra. Ele vai dizer que na origem a gente já começa a distinguir o que é uma e o que é outra. Porque a da terra, ela tem origem terrena. E quando a gente fala de alguma coisa que é terrena, que pertence a esse mundo, então nós queremos dizer que nesse texto, quando ele fala que existe uma sabedoria que é terrena, é que essa sabedoria é baseada nos valores do mundo, nos valores da sociedade do seu tempo. Quais são os valores da nossa sociedade hoje? Dinheiro, poder, ter é mais importante do que ser. Todos esses valores são terrenos. E esses valores, eles compõem essa sabedoria que é da terra. Aí o Tiago vai contrastar, dizendo que a sabedoria que é do alto, ela tem a origem celestial, porque ela vem de Deus. Aí ele começa a esclarecer melhor, ele caracteriza a sabedoria da terra. Ele diz que ela é terrena, porque tem esses valores deste mundo. O Tiago diz, numa outra versão bíblica que não a NVI, que essa sabedoria é animal. Em que sentido é animal? Ela não é espiritual. Ela é inerente ao ser humano, ela é natural, ela é humana. Ok? E vai dizer que essa sabedoria que é da terra é uma sabedoria que tem um pano de fundo diabólico. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que este mundo jaz no maligno. Por isso que os valores deste mundo se baseiam em dinheiro, em poder, em beleza, onde o materialismo ele impera com muita força. E o Tiago vai contrastar dizendo que essa sabedoria que vem do alto, primeiro, ela vem de Deus. Capítulo 1, versículo 5 de Tiago, Tiago diz o seguinte: você tem sabedoria? Ah, você não tem? Peça para Deus, que a todos dá. O que o Tiago está ensinando? Primeiro, ele está ensinando que a sabedoria vem de Deus. Segundo, ele está ensinando que essa sabedoria pode ser adquirida como fruto da nossa oração. A gente pede para Deus, que tem sabedoria, para nos dar sabedoria. Tiago está dizendo que essa sabedoria está em Cristo. A sabedoria, do ponto de vista de Tiago e da Bíblia, é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. E vai nos ensinar que essa sabedoria está centrada onde? Na palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Por quê? Porque se eu não praticar a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus para que eu viva no chão da vida, eu não viverei uma vida sábia. E aí Tiago termina o seu ensino fazendo o último contraste. Ele fala que essa sabedoria que é da terra tem implicações, tem resultados e resultados ruins. Versículo 16: toda confusão e toda sorte de males vem quando nós adotamos como um estilo de vida a sabedoria terrena. E ele vai falar que a sabedoria do alto, verso 17 e 18, produz bênçãos e agrega valor. Aí, uma pergunta do verbo perguntar.
Que tipo de sabedoria a gente apresenta na nossa vida hoje? Na pandemia de 2020, nesse ano que está acabando, louvado seja o nome de Jesus. Que tipo de sabedoria a gente está apresentando? Terrena ou do alto? E para responder essa pergunta, Tiago nos ensina que uma pessoa sábia, que possui a sabedoria do alto, que é a que nós devemos possuir, que nós devemos viver, essa pessoa que tem sabedoria do alto, ela apresenta 3 marcas. 3 marcas inconfundíveis. Quero compartilhar rapidamente. Primeira marca é a boa conduta contagiante. Versículo de número 13, olhe na sua Bíblia. Na minha Bíblia diz o seguinte: demonstre com procedimentos. Demonstre bom procedimento, boa conduta, mediante boas obras que provém da sabedoria. O Tiago está ensinando para mim e para você que nós precisamos, como cristãos, ousar ser diferentes, vivendo uma vida com sabedoria, onde essa sabedoria, ela se manifesta na nossa conduta, no nosso bom procedimento. Um procedimento, uma conduta que precisa ser boa, tem que ter esse adjetivo. Esse procedimento tem que ser bom, tem que ser gentil, tem que ser elegante. Eu preciso apresentar uma conduta que seja contagiante. Como é que a gente contagia as pessoas com a nossa conduta? Quando nós temos um bom procedimento marcado por elegância, por simpatia e por bondade. Eu não estou muito romântico não, tá bom? Eu não estou romantizando o texto. Sabe por quê? Porque olhe na sua Bíblia o versículo 13. Se na sua Bíblia tem a tradução da Nova Versão Internacional, ela vai apresentar uma palavra que se chama procedimento. Essa palavra procedimento, no original grego, ela vem de kalés, mas grafia, de onde veio a palavra caligrafia. Caligrafia no grego significa uma escrita uniforme, elegante e bonita. Você que é jovem, você não está entendendo nada do que eu vou falar agora, tá bom? Mas fica leve, depois você pergunta para o seu pai e para sua mãe. A geração dos nossos pais, talvez a minha geração, nós aprendemos a se comunicar, porque naquele tempo não tinha o WhatsApp, não tinha o TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, a gente tinha que escrever. E para escrever, você tinha que escrever bem. Entendeu? Até hoje eu não aprendi, porque quando eu escrevo, só Deus e eu entendemos. Mas depois que eu termino de escrever, às vezes é só Deus que entende. E a gente tinha que escrever bem. Aí tinha um caderno de caligrafia, que era para a gente, numa determinada linha reta, escrever a nossa letra, assim, as palavras redondinhas, sempre em cima da linha. Nunca embaixo, nunca muito em cima. Pergunta, quem é que usou caderno de caligrafia aqui? Erga a mão, sem medo de ser feliz. Vocês são da minha geração. A irmã Marta também, legal. Tinha que fazer uma letra bonita, elegante, ok? Para a gente entender. Naquele tempo, na década, eu comecei a namorar com a Rosângela na década de 90. E não tinha WhatsApp, aquele tempo era orelhão com ficha, entendeu? E era ficha interurbano azul, e eu morava aqui em São Paulo e ela em Santa Isabel, e ia rapidinho as fichas. O que eu fazia? Eu escrevia 3 vezes por semana para ela. Mandava uma carta na segunda, que chegaria na quarta, mandava uma carta na quarta, que chegaria na sexta, e mandava uma carta na sexta, que chegaria às vezes no sábado de manhã. Tinha que escrever para se comunicar. E a letra tinha que ser bonita e elegante. Quando Tiago usa essa palavra, procedimento, e diz que esse procedimento tem que ser bom, ele está dizendo que a gente precisa ter um comportamento marcado pela elegância, pela bondade e pela capacidade de contagiar os outros com a nossa vida. E aí, gente, eu não sei você, mas às vezes eu me decepciono comigo mesmo.
Porque às vezes a gente não consegue ter um procedimento elegante no nosso dia a dia. Nós somos pecadores. Nós pecamos em pensamentos, em atos, em ações. Nós pecamos todos os dias. E às vezes uma das formas que nós pecamos é quando nós não somos elegantes no relacionamento com as pessoas. Quando nós estamos jogando videogame, o pessoal mais jovem, e se perde no jogo de videogame, jogando com alguém online, ou jogando sozinho, e as pessoas jogam um controle no chão, falam palavrão, fica nervoso com o irmãozinho, com a irmãzinha, e tem que descontar a raiva. Nosso procedimento não tem elegância, não tem gentileza. Às vezes a gente está conversando no WhatsApp, e aí a gente se irrita com alguma coisa, e a gente começa a ofender a pessoa que está do outro lado, de graça. Falta elegância para a gente. Falta ter essa conduta que é fruto de alguém que tem sabedoria. Não a sabedoria da terra, sabedoria do alto, que me leva a tratar bem as pessoas. Se você é um marido que trata mal a sua esposa, 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz que nem a sua oração será ouvida. Por quê? Porque falta no nosso procedimento elegância, reverência ao lidar com o outro. A gente precisa pensar nessas coisas e melhorar. Eu tenho tido uma conduta contagiante, porque o meu procedimento ele é bom, ele é generoso, ele é gentil para com as pessoas. Quem é que eu destratei essa semana? Quem eu humilhei nessa semana? Quem eu desprezei essa semana? Quando nós agimos focados na sabedoria do alto, a gente presta muita atenção nos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença no relacionamento com os outros e no relacionamento com Deus. Porque, acredite nisso, se você é um cristão, você é medido todos os dias por quem não é cristão. Eles reparam nas suas atitudes, ele repara no jeito que você trata seus pais, ele repara no jeito que você trata seu namorado, ele repara no jeito como você trabalha. A gente tem que ousar ser diferentes, manifestando uma conduta contagiante, demonstrando a sabedoria do alto. Segunda marca importante de alguém que tem a sabedoria do alto é a humildade cativante. Olha o versículo 13. O Tiago ensina que toda pessoa sábia é uma pessoa humilde. Você não pode ser sábio e não ser humilde. Vou repetir. Você não pode dizer que é sábio se você não for humilde. Porque sabedoria e humildade andam juntos. Porque na perspectiva da Bíblia e de Tiago, sabedoria não tem a ver com acúmulo de conhecimento. Sabedoria tem a ver com olhar para a vida com os olhos de Deus. E quem é que a gente chama de Deus? Especialmente no Novo Testamento, uma pessoa que caminhou por esse mundo, Jesus de Nazaré. E como é que Jesus era? Jesus era humilde. Se eu sou sábio, eu tenho que ser humilde. Porque um sábio orgulhoso, ele não conhece o autor da vida, o Senhor da vida que é Jesus. Para o Tiago não tem meio termo. A sabedoria da terra diz que a gente precisa ser arrogante e ser orgulhoso. A sabedoria da terra sopra no nosso ouvido. Você tem que mostrar o seu valor, você tem que fazer propaganda de quem você é. Você tem que fazer propaganda de que você é melhor do que o outro. Fale de você, se autopromova. Nos nossos ouvidos todos os dias, a sabedoria terrena pede para a gente mostrar para os outros que nós somos melhores do que ele. Que a minha camisa é de marca. A do pastor Emerson é da mesma cor, mas não é de marca. Porque eu sou melhor do que ele, eu tenho que ser. Essa sabedoria terrena, ela me leva a competir com as pessoas. Eu tenho que provar que eu sou mais bonita que aquela mulher.
que eu sou mais sexy do que ela, por isso eu vou postar fotos no Instagram, e vou dizer, tá vendo como eu tenho mais curtida de homens nas minhas fotos do que você? Isso é sabedoria terrena. Isso é sabedoria diabólica. Porque a sabedoria do alto diz que a gente não tem que competir com ninguém, que a gente não tem que ficar provando nada para ninguém, que a gente não precisa se autopromover, que a gente não precisa se autoelogiar, que a gente não precisa querer ser melhor do que ninguém. A sabedoria que vem do alto se manifesta em humildade. E se existe uma virtude que está em escassez no mundo que a gente vive, é a humildade. As pessoas são arrogantes. E porque as pessoas são arrogantes? Porque nós, às vezes que somos crentes, somos arrogantes. Porque a sabedoria deste mundo diz que você tem que ser. Que você tem que ser melhor do que o outro, que você tem que desprezar o outro. Mas nós não podemos andar no chão da vida com esse procedimento. Eu preciso ser uma pessoa humilde. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a gente se orgulha, porque nós não somos tão pecadores como o irmão do lado. Tem gente que está vibrando com o crente que tem problema, que caiu em pecado. Nós estamos perdendo a capacidade de chorar pelos nossos próprios pecados e chorar pelo pecado dos outros. Quando Neemias soube da situação de Jerusalém, o muro destruído, a cidade arrasada, ele chorou. E ele foi falar diante de Deus, nós pecamos. A gente precisa ter essa humildade. É melhor a gente se preocupar com os nossos pecados do que ficar se preocupando com os pecados das outras pessoas. Porque quando a gente se preocupa muito mais com o pecado das outras pessoas, a gente perde a capacidade de chorar pelos nossos próprios pecados. A gente está perdendo essa humildade de diante de Deus se ajoelhar e chorar pelos nossos pecados. Porque nós estamos apontando o dedo para o pecado dos outros. A humildade cativante nos ensina a sermos diferentes. Nós vemos um mundo em que derrubar as pessoas é um lema, mas quem tem a sabedoria do alto, quem é humilde, não derruba ninguém, ajuda a levantar. Nós somos o povo que deveria ajudar pessoas a levantar. Versículo 16 vai falar das características da sabedoria terrena, vai falar de inveja, vai falar de ambição egoísta, vai falar de orgulho, vai falar de mentira. E vai dizer que todas essas coisas causam confusão, brigas, rivalidade. E vai dizer que o contrário disso é você apresentar na sua conduta a marca da humildade, que nos faz olhar para o outro com respeito, ainda que a gente discorde da sua opinião. A gente tem humildade. A gente precisa ter essa humildade. Eu fico olhando como o mundo nos ensina a sermos inflexíveis. Olhe para o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. As eleições são diferentes nos Estados Unidos. Ele perdeu nas eleições diretas, no voto popular, e ele perdeu nas eleições nos colégios eleitorais. Perdeu feio. Mas ele quebrou uma tradição nos Estados Unidos da América. Nunca houve um presidente que não reconheceu publicamente a sua derrota e felicitou o seu adversário que ganhou. Nunca houve. O Trump é o primeiro. Sabe por quê? Porque ele é arrogante, ele não sabe perder. Ele é um poço de arrogância. Ele não sabe perder. Quantas vezes nós nos parecemos com o Trump? Quando nós não temos humildade de reconhecer os nossos erros. Quando nós jogamos os nossos erros na conta dos outros. O que a gente critica no Trump, às vezes nós vemos o nosso procedimento. Segundo, que é uma marca triste no nosso país, feminicídio. Mulheres que terminam um relacionamento e são mortas, porque um homem não sabe admitir.
que alguém que não quer mais ficar do lado resolveu partir. Essa semana, quinta-feira, um oficial da Polícia Militar, na cidade de Valença, sul Fluminense, no Rio de Janeiro, a garota tinha terminado com ele, há 3 meses ele não aceitou. Ele invadiu a faculdade onde ela estudava, odontologia, ele atirou da sala e ele a levou para o estacionamento, ele apontou uma arma, avisaram para a polícia cercou, gente do batalhão onde ele servia, e ele não quis negociação. Ele deu um tiro na cabeça daquela moça. Porque ele é o exemplo de gente que hoje não sabe perder. Eu quero dizer para você com todo carinho, porque eu sei que essa dor é horrível. Quando você ama uma pessoa que não te ama mais e ela resolve pôr um ponto final. Eu cuido de gente assim no gabinete pastoral. Mas o que eu sempre digo é que a gente precisa deixar ir quem não quer mais ficar. Que a gente precisa respeitar a decisão do outro. Que a gente precisa olhar para a nossa própria dignidade e saber que existe um Deus que vai cuidar da gente. Porque tão importante como iniciar um namoro, iniciar um casamento, é terminar um namoro, terminar um casamento. Sem guardar ódio, sem guardar raiva, sem ser alguém que vá para as redes sociais e poste fotos íntimas do outro para vingança. Essas coisas não se parecem com a sabedoria do alto. Isso tem a ver com a sabedoria terrena, diabólica. Ouse ser diferente. Seja humilde. Aprenda a perder. Aprenda a relevar. Seja humilde. Finalmente, terceira marca de alguém que possui a sabedoria do alto. Essa pessoa ela tem a capacidade de pacificar pessoas e situações. Olha o versículo 17. Tem muitas qualidades da sabedoria do alto, mas o Tiago ele diz que a sabedoria do alto é pacífica. O Tiago está ensinando para o público-alvo dele, está ensinando para mim e para você hoje no século 20, que nós que somos sábios, que desejamos ter essa sabedoria do alto, a gente precisa ser agentes da paz. Precisamos ser pacificadores. Precisamos ser pessoas que pacifiquem gente, que pacifiquem situações. O problema é que nós estamos agindo ao contrário, nós somos adeptos da sabedoria da terra, que gosta de confusão, rivalidade e briga. Tinha um desenho, eu não lembro no meu tempo, em que tinha uma confusão e um personagem ficava assim, briga, 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 ficava incitando o outro. Tem crente que me lembra muito esse desenho. Tem uma discussão, em vez da gente ser da turma do deixa disso, das pessoas que pacificam, nós estamos lá colocando um pouquinho de gasolina no fogo. A gente precisa pacificar, a gente precisa aprender a buscar a paz. Existem 4 situações em relação à paz que a gente precisa buscar. Primeiro, a gente precisa buscar a paz com Deus. Às vezes nós não temos paz com Deus porque nós estamos tendo paz com o pecado. Ninguém pode ter paz com Deus quando está em paz com o pecado. Provérbios capítulo 28, verso 13, nos ensina que para ter essa paz com Deus, a gente precisa abandonar o pecado, confessar, pedir perdão e abandonar. Quando isso acontece, a gente tem paz com Deus, porque nós somos reconciliados com Deus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos concede perdão. E eu quero perguntar para você que está aqui, para você que me ouve, você já recebeu Jesus como seu Salvador? Porque a gente não pode ter paz com Deus se a gente não tem Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. A gente precisa ter paz com Deus através de Jesus. Mas além de buscar a paz com Deus, a gente precisa buscar a paz de Deus. Paulo diz que existe uma paz que excede todo o entendimento,
que guarda o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. É essa paz que a gente precisa buscar quando nós estamos atribulados. Quando a gente passa pelas provações, quando uma tempestade faz com que o barco da nossa vida fique aí, querendo ir a pique, querendo naufragar, a gente precisa buscar essa paz em meio aos conflitos. Quem dá essa paz? Só Deus pode dar. Além de buscar a paz com Deus, buscar a paz de Deus, a gente precisa buscar a paz com o próximo. Eu preciso ter uma relação de paz com o meu próximo. Ele pode querer brigar comigo, mas eu não posso querer brigar com ele. Eu preciso buscar a paz com ele. Sim, ele pode não querer, mas eu não posso alimentar. Por isso, de novo, se você costuma ser um crente isqueirinho de Jesus, está sempre acendendo as confusão. Se você é um crente irritadinho de Jesus, que gosta de brigar, de provocar, gente, seja um pacificador. Seja um pacificador no seu mundo real, seja um pacificador no seu mundo virtual. Aprenda a relevar. A gente quer estar certo em tudo, a gente quer ganhar todas as discussões. Tem discussões que não vale a pena a gente ganhar. Eu gosto de pensar no que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. Ora, se tem um adjetivo antes de combate, está claro que existem combates que não são bons. E tem uns que são bons e tem outros que não são. Tem combate que é irrelevante a gente querer ganhar. Política, por exemplo. Se ama o Bolsonaro, tranquilo. Você não gosta do Bolsonaro, tranquilo. Vamos nos respeitar. Você é chegado no macarrão com feijão por cima, tranquilo. Você é chegado no macarrão com arroz por baixo, tranquilo. Vamos ganhar uma discussão boba dessa. Tenha paz. Precisamos pacificar pessoas e pacificar situações. Ouse ser diferente. É o convite que o Tiago nos faz. Eu lembro da história verídica de um soldado, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi transferido de um pelotão para outro. E ele era um cristão evangélico. E quando ele foi transferido, ele chegou num outro pelotão. Ele pegou um sargento que detestava cristão. Esse sargento humilhava demais. Um dia esse sargento estava muito irritado. E ele agrediu esse soldado evangélico. Ele chutou várias vezes esse soldado na cabeça. Várias vezes. O soldado ficou cheio de hematomas. Mas chegou o dia seguinte. E no dia seguinte, quando o sargento voltou do banho, ele pegou o seu coturno. E ele percebeu que o seu coturno, as suas botas estavam limpas. Lustrando, ele conseguia enxergar o seu rosto no reflexo da bota. E ele perguntou quem foi que tinha engraxado as suas botas. E as pessoas disseram que tinha sido aquele soldado cristão. No final de 3 meses, aquele sargento havia se convertido. Porque um cristão resolveu ousar ser diferente. E em vez de agir com ódio, com raiva, ele foi um pacificador. Como é que eu termino essa palavra? Termino dizendo para você que uma sabedoria que a gente precisa buscar é a do alto. É essa que Tiago nos recomenda buscar. Qual sabedoria a nossa vida apresenta? A da terra ou a do alto? Se você quer ter a sabedoria do alto, tenha uma conduta contagiante. Bom procedimento, elegante, gentil, amável. Tenha humildade cativante. Não seja orgulhoso. Não seja um mala sem alça.
tenha essa capacidade de ser pacífico consigo mesmo, com as pessoas e com as situações. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor já já. E quando nós ouvimos uma pregação dessa, e a gente identifica que nós estamos naquele grupo das coisas que a gente não deveria fazer e nós estamos fazendo, a tendência da gente é encher o nosso coração de culpa, de remorso, e não querer participar da mesa do Senhor. Nós estamos aqui na casa do Pai. E na casa do Pai, o Pai nos convida a participarmos da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque é muito bom saber que na casa do Pai há lugar para mim e para você. É muito bom saber que na casa do Pai há esperança de recomeço, há esperança de reconstrução. É muito bom saber que na casa do Pai há um Pai que está sempre com os braços abertos, querendo nos acolher, querendo dizer para nós: você não tem sido sábio, como eu desejo que você seja, mas eu posso ajudar você a adquirir a sabedoria que vem do alto, porque na casa do Pai há lugar de perdão, de restauração e de recomeço.